Olá, estudante paranaense, bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. A aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada de alguns conteúdos que já foram vistos aqui e que, por meio das plataformas digitais do Governo do Estado, foram solicitados à equipe técnica de Geografia. Então, nós vamos fazer essa revisão, levando em consideração alguns pedidos de alguns conteúdos que foram trazidos até a Secretaria, dos quais nós vamos ver ali, questão que envolve projeções cartográficas e coordenadas geográficas, revisar a evolução da ciência cartográfica e identificar os elementos que compõem um mapa e a forma correta de sua utilização. Então, esses conteúdos foram pedidos para que fossem retomados aqui. E nós vamos, com bastante calma, nós vamos rever esses conteúdos que estão relacionados à ciência cartográfica, que são muito importantes para a geografia. Como você sabe, a geografia, um dos principais elementos, uma das principais ferramentas que a geografia utiliza são os mapas. Os mapas são utilizados pela geografia para compreender fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. Então nós vamos rever aqui qual é a forma correta de interpretá-los, como nós vamos compreendê-los, como nós vamos trabalhar com as informações que os mapas nos apresentam. Porém, antes de falarmos sobre a cartografia, do seu uso prático, vamos definir o que é a ciência cartográfica. Relembrando que cartografia é a ciência responsável por representar graficamente a superfície terrestre. É a cartografia a ciência responsável por representar graficamente, por meio de desenhos, a superfície terrestre. E é claro que para a construção desses mapas são utilizadas uma infinidade de técnicas, a ponto de garantir uma representação fiel da superfície terrestre nessa área, seja uma folha de papel, seja qualquer outro instrumento a ser utilizado. Aqui, eu trago para você algumas imagens. Observa com bastante atenção essas imagens que estão aparecendo aí na sua tela. E se você olhar com bastante atenção, você vai perceber que todas elas já foram vistas na nossa aula de geografia. E todas estas imagens que você está vendo aqui são representações da superfície terrestre ao longo da história. Desde a mais antiga, no canto superior esquerdo da tela, até a mais atual, as mais contemporâneas, no canto inferior direito da sua tela. Então é importante você perceber que, ao longo da história da civilização, as técnicas de construção de mapas, de construção de representações da superfície terrestre, elas foram evoluindo à medida com que o ser humano foi tendo mais condições e mais ferramentas que possibilitassem a melhor representação da superfície terrestre. Então, você tem que perceber que as ferramentas disponíveis possibilitaram uma melhor representação da superfície terrestre. E esta melhor representação da superfície terrestre possibilita também um melhor entendimento do que a superfície terrestre dispõe. Se você comparar, olha lá na tela, o mapa que você consegue ver no canto superior esquerdo da sua tela com o mapa que você vê no canto inferior direito, com certeza você vai conseguir identificar muito mais detalhes a respeito da superfície terrestre no mapa do canto inferior direito. Porque este mapa do canto inferior direito é um mapa mundi. Ele representa todos os continentes do nosso planeta. Enquanto o mapa do canto superior esquerdo é o mapa de Gassur, que foi a primeira representação de que se tem conhecimento na história. E foi feito em uma placa de argila e representa uma região entre duas montanhas e um rio ali correndo ao meio. Então, percebe-se que, naquele momento, a capacidade de representar a superfície terrestre ela era bastante limitada em função dos recursos disponíveis. E o que a gente vai ver aqui? Nossa primeira atividade. Essa primeira atividade você vai anotar ali no seu caderno para que depois você possa interagir com o seu professor lá no Google Classroom. Descreva o processo evolutivo da cartografia. Eu quero que você faça uma síntese de como a cartografia ela evoluiu ao longo do tempo. Desde as primeiras representações em placas de argila, até o período das grandes navegações, que já foi visto aqui anteriormente, que todas as embarcações dispunham de cartógrafos a bordo. E esses cartógrafos
eram pessoas capazes de representar a superfície terrestre vista de cima a partir da percepção que eles tinham vendo no plano horizontal. Então, descreva um pouco dessas características e lembre-se de depois interagir com o seu professor lá no ambiente virtual Google Classroom. Muito bem, estudante. Dando continuidade à nossa retomada de conteúdos, nós temos aqui o sensoriamento remoto, tá? Quando falamos em sensoriamento remoto, nós estamos falando em técnicas de obtenção de imagens da superfície terrestre obtidas de forma remota, obtidas à distância. Conforme você pode ver aqui na tela, você está vendo ali drones, satélite, aviões, um avião. E esses equipamentos, eles são ferramentas muito utilizadas para o sensoriamento remoto. Por quê? São estes equipamentos que possibilitam a coleta de imagens da superfície terrestre. E depois essas imagens são processadas em programas de computador, por meio de técnicos que vão fazer a compilação desses dados. E a partir dessas imagens podem ser obtidas informações sobre desmatamento, uso de recursos naturais e uma infinidade de informações, crescimento urbano, enfim, o que você puder imaginar, a partir do sensoriamento remoto nós conseguimos obter essas informações. Agora, continuando a nossa aula, um outro ponto que foi bastante solicitado por parte de estudantes e professores da rede são os elementos da cartografia, os elementos que compõem um mapa. E vai ficar no Drive, lá no ambiente do Google Classroom, você vai encontrar todas essas definições aqui, do que é o título, a fonte, a orientação, os paralelos meridianos, legendas e escalas cartográficas.
Ao invés de fazermos a leitura e a definição individual, nós já vamos direto para um exemplo, haja vista que é uma retomada de conteúdos. E aqui eu trago para você um mapa. Eu quero que você observe um pouco esse mapa que está aí na tela e que você tente identificar os elementos que o compõem, que você indique onde está o título, aonde está a fonte, a legenda, a orientação, a rosa dos ventos e as coordenadas geográficas, os paralelos dos meridianos. Quero que você faça uma breve observação desse mapa e tente identificar esses elementos. E nós já retornamos. Muito bem, estudante. Você já deve ter localizado ali os elementos que compõem o mapa. Então vamos localizá-los em conjunto aqui, ó. Primeiro elemento, o título, ó. Observa no canto superior da tela ali, ó, destacado em vermelho. Alfabetização 2000, pessoas alfabetizadas. Então trata-se de um mapa do Brasil que vai representar o número de pessoas alfabetizadas no ano de 2000. Então o título do mapa indica para nós quais são as informações que estão sendo evidenciadas nesse mapa. Dando continuidade, no canto inferior, na parte inferior da tela ali, ó, você está vendo ali a fonte destacada com um retângulo vermelho. A fonte, ela indica para nós quem foi o responsável pela produção desse mapa ou ainda de onde esse mapa foi extraído, de qual livro, de qual enciclopédia, da onde esse mapa veio, tá? Então você consegue visualizar isso ali, ó. A legenda é a parte do mapa que indica para nós o significado das cores e dos símbolos. E observa na tela que a legenda está aqui, ó, está ali com o retângulo vermelho, identificando a legenda. E talvez você não consiga visualizar direito, mas o que eu garanto para você ali, ó, que
Quanto mais escura a cor, maior é a quantidade de pessoas alfabetizadas. Quanto mais clara for a cor, menor é a quantidade de pessoas alfabetizadas. Então, é isso que está ali visível ali. Eu trago essa informação para você porque haja vista que, de acordo com a definição da sua televisão, do seu aparelho de celular, pode ser que você não consiga visualizar os dados ali de forma 100% eficaz. Dando continuidade, nós temos a orientação ali, ó. A orientação é a rosa dos ventos, tá? Conforme você pode ver ali, ó, no canto superior direito, nós temos ali a rosa dos ventos, que ela indica para nós qual é a posição do mapa, qual a direção do mapa em relação aos pontos cardeais. Então, sabe-se que neste mapa, a parte superior dele é o norte. E ainda nós temos a escala. No canto inferior nós conseguimos identificar a escala que está ali, ó. Que a escala, conforme nós já vimos em outros momentos, é uma ferramenta que possibilita a relação entre a distância real e a distância representada no mapa. E agora a gente vai para a nossa segunda atividade. Olha ali, ó. Qual é a função da legenda de um mapa, tá? Eu quero que você assinale a alternativa correta. A. Relacionar a distância real com a distância apresentada no mapa. B. Indicar a orientação do mapa. C. Informar o significado das cores e símbolos utilizados no mapa. Ou D. Apresentar o local de onde o mapa foi extraído. Anote essa questão no seu caderno, anote as alternativas e assinale a alternativa correta. Porque lá no ambiente virtual do Google Classroom, o seu professor provavelmente pode usar esta questão. Vai lá! Muito bem, estudante. Já deve ter anotado, deve ter assinalado a
a alternativa correta. E dando continuidade à nossa revisão, nós vamos falar um pouco mais sobre as escalas cartográficas, tá? Que podem ser escala gráfica ou escala numérica. A escala gráfica, ela, conforme você pode ver ali na tela, ela é uma ferramenta, é uma representação gráfica, é uma ferramenta gráfica, é um desenho que relaciona a distância real com a distância apresentada no mapa. E embaixo da definição do retângulo ali em azul, você consegue ver o exemplo de uma escala gráfica. Está ali, ó, só para você visualizar. Já quando falamos em escala numérica, nós estamos falando da relação, da representação matemática entre a distância real e a distância apresentada no mapa, conforme você consegue observar ali na tela também, ó. Se você olhar com bastante atenção, tá ali, ó. E ainda tem um exemplo ali embaixo do retângulo vermelho, 1 para 200 mil, que é um exemplo de uma escala numérica, tá? Este assunto é um assunto que é muito utilizado. Por quê? Toda vez que nós estamos olhando para um mapa, nós temos que ter a condição de saber a distância entre as localidades representadas nesse mapa. E a única forma que a gente vai conseguir saber ter essa noção da distância entre os pontos representados no mapa é utilizando a escala. Então, daí a importância. E é um assunto que várias pessoas, vários professores entraram em contato aí com a secretaria e vários estudantes também entraram em contato pedindo que fosse retomado esse assunto. Haja vista que é um assunto de bastante importância e é um assunto que às vezes possa ter resultado em alguma dúvida. E é um assunto também que aparece nas provas de vestibular, na avaliação do Enem. Então, é um conteúdo muito importante para você, estudante. Então, presta bastante atenção nos próximos slides. Então, aqui, ó, a gente vai entender um pouco mais a escala gráfica, tá? A escala gráfica, então, você está vendo essa régua, onde você tem números 0, 50, 100, 150 metros. Essa é uma escala gráfica que está representando as distâncias em metros. E observe que existe um intervalo entre o 0 e o 50 aqui, entre o 50 e o 100, e assim sucessivamente. E o que significa este intervalo aqui, ó? Cada intervalo destes vale 50 metros na realidade. Importante, estudante, sempre observar na escala gráfica os números que são apresentados e a unidade utilizada para medir a distância, se é metros ou se é quilômetros, porque isso vai influenciar diretamente na distância real entre as duas localidades. O outro tipo de escala que nós temos são as escalas numéricas. E as escalas numéricas, elas se apresentam dessa forma que você vai ver na tela. Ó. 1 para 200 mil. Então, na parte superior aqui, ó, dentro do retângulo azul, nós temos a forma da grafia em numerários, em números, e embaixo nós temos a forma que nós utilizamos para lê-la. Quando nós vemos uma escala numérica, nós vamos ler ela desta maneira, 1 para 200 mil. E o que significa essa escala 1 para 200 mil? Que cada 1 centímetro no mapa corresponde a 200 mil centímetros na realidade. Olha só com bastante atenção. O número 1 que está em vermelho, aqui, ó, cada 1 centímetro no mapa. Então, o número 1 corresponde a 1 centímetro no mapa. E agora, se você olhar com atenção, o 200 mil que está em verde, ele corresponde aqui, ó, a 200 mil centímetros na realidade. Então, a primeira parte correspondendo à distância no mapa e a segunda parte correspondendo à distância na realidade. Mas o que acontece? Quando falamos em distâncias, muitas vezes nós utilizamos unidades de medida, metros ou quilômetros. E aqui a escala numérica, ela está apresentando as distâncias ali em centímetros. E aí o que é importante a gente fazer? A gente fazer a transformação dessas unidades de medida. E aqui, ó, vai ficar esse lembrete na tela, e esse lembrete é para você copiá-lo, tá? Então vai ficar um tempo para que você possa copiar isso aqui, ó, aonde você vai ver que 1 quilômetro equivalem a 1000 metros, 1 metro correspondem a 100 centímetros, e 1 quilômetro são 100 mil centímetros. E observe a quantidade de zeros que desaparecem. Ó. Quando temos um número que está em metros e ele vai para quilômetros, 3 zeros desaparecem. Quando o número está em centímetros e vai para metros, 2 zeros desaparecem. E agora, quando o número está em centímetros e ele segue para quilômetros, 5 zeros desaparecem. Perceba a similaridade.
centímetros com centímetros. Então eu vou deixar um tempo aí para que você copie este quadro aqui, que é muito importante. Muito bem, esse quadro que você acabou de copiar, que você acabou de deixá-lo anotado no seu caderno, vai ser muito útil para você, não apenas nessa aula, não apenas nesse momento, mas ao longo de todo o seu ensino médio e em outros momentos da sua vida também. Dando continuidade aqui, ó, o que a gente já percebeu? Ó? 1 para 200 mil, 1 centímetro no mapa, 200 mil centímetros na realidade. Mas eu posso transformar os 200 mil centímetros em quilômetros. Lembrando que 5 zeros que desaparecem, virou quanto? 2 quilômetros na realidade. 1 centímetro no mapa, valendo 2 quilômetros na realidade. Por quê? 2 quilômetros é igual a 200 mil centímetros, tá? Então, daí a importância daquela tabelinha. E agora, o que é importante também para você, estudante? É você saber que para fazer os cálculos e relacionar a distância que existe no mapa entre dois pontos e a distância real entre esses dois pontos, nós vamos utilizar uma fórmula, tá? E essa fórmula que você está vendo na tela, ela é representada pelo D minúsculo sobre D maiúsculo igual a 1 sobre E. Aonde o que significam essas letras? O D minúsculo significa distância no mapa. Já o D maiúsculo significa distância na realidade. O 1 ele vem sempre fixo na fórmula e o E é a escala, porém a escala sem o número 1. Mas ao invés de falarmos aqui, só teorizar, vamos na prática, um exemplo prático. Eu vou ler o exemplo aqui para você. Imagine um mapa do estado do Paraná, onde duas cidades estão a 6 centímetros de distância uma da outra, e a escala deste mapa é de 1 para 10 milhões. Qual será a distância real entre esses dois pontos? Qual será a distância real entre essas duas localidades? Utilizando essa fórmula aqui, ó, eu quero que você resolva esse problema aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar um tempo para você fazer o quê? Você obter as informações e as letras com os respectivos valores, extraindo eles do problema e colocando eles na fórmula. Vai ficar um tempo para você, vai lá. Muito bem, estudante. Acredito que você já deva ter extraído do problema as informações. Vamos ver se você acertou. Então, juntos, ó. O que acontece? Naquele problema, a distância no mapa ela é de 6 centímetros. Então, as duas localidades ali escolhidas aleatoriamente, em linha reta nós medimos no mapa e corresponde a 6 centímetros. O valor da distância real nós não temos. É isso que o nosso problema quer saber. Ele quer saber qual é a distância real entre essas duas localidades, que no mapa estão representados a uma distância de 6 centímetros em linha reta. E a escala do mapa ela é de 1 para 10 milhões. Lembrando que, quando você vai introduzir na fórmula este valor, o número 1 e os dois pontos eles não entram na fórmula. Apenas o valor após os dois pontos. No caso, 1 para 10 milhões a escala,
apenas o 10 milhões entrando aqui na fórmula. E lembrando também que 10 milhões está em centímetros. A unidade de medida ali é centímetros. Não esqueça disso. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A multiplicação cruzada, a regra de 3. Isso é um preceito básico da matemática, onde nós vamos multiplicar d vezes 1 e depois vamos multiplicar 6 vezes 10 milhões. Agora, quando a gente fala em 10 milhões, 6 vezes 10 milhões é um número bastante grande. E quando a gente fala em distância real entre localidades, nós estamos utilizando geralmente a unidade de medida quilômetros. Então, o que nos facilita muito é eliminar os zeros que estão aqui, ó. Então, vamos simplesmente transformar centímetros em quilômetros, eliminando 5 zeros. E aí nós temos distância real sendo 6 vezes 100, resultando em 600. Onde a distância real em linha reta entre as duas localidades, ela é de 600 quilômetros. Então, dois pontos que estão a 6 centímetros no mapa, cuja escala é de 1 para 10 milhões, na realidade eles vão estar a 600 quilômetros. Agora vem outra atividade. Ao ver a escala numérica 1 para 500 mil, sabe-se que 1 centímetro no mapa vale, alternativa A, 5 quilômetros, B, 50 quilômetros, C, 500 quilômetros, D, 5.000 quilômetros. Vai lá! Muito bem, estudante. Então tá aqui, ó, quero que você responda, anote no seu caderno. Dando continuidade, um outro conteúdo que foi solicitado foram as projeções cartográficas, que são técnicas de representação da superfície terrestre
cuja forma é um geóide. Então, a forma da Terra é um geóide e nós temos que representar a forma da Terra, que é um geóide, sobre uma superfície plana. E aí nós temos 3 técnicas que são as mais utilizadas para a projeção da superfície terrestre em uma superfície plana, que é a projeção cilíndrica, aonde é como se projetássemos um cilindro invisível sobre a superfície terrestre, e depois nós temos aqui a representação da superfície terrestre no plano, como se a Terra fosse envolta em um cilindro. Já a projeção cônica é como se tivéssemos um cone envolvendo uma parte da superfície terrestre, onde nós temos essa área que está em contato com o cone sendo representada em uma superfície plana, conforme você está visualizando nesta imagem aqui. E ainda a projeção azimutal, que é onde nós temos ali, ó, se obtém um plano tangente a um ponto qualquer da superfície terrestre, o qual ocupa o centro da projeção. Então, neste exemplo aqui, ó, nós temos a região do Polo Sul sendo representada. Então, nós temos uma superfície plana que está em contato de forma tangente à superfície da Terra. E aqui nós temos o resultado desta projeção, chamada de projeção azimutal. Agora, vai ter uma outra atividade para você, ó. Tá aí na tela. Complete a frase a seguir utilizando os conceitos corretos. Nós falamos de projeções cartográficas, tá? Não esquece. As projeções são um conjunto de técnicas que tem por objetivo representar a superfície terrestre em uma área, nós falamos que estamos representando em uma área plana. A grande dificuldade ocorre em função da forma da Terra, que não é plana, e sim já falamos da forma da Terra também. O tempo está na tela, vai lá.
Muito bem, estudante. Dando continuidade aqui à nossa aula, vamos falar de coordenadas geográficas, tá? Coordenadas geográficas são ferramentas, é um conjunto de linhas horizontais e verticais que possibilitam a localização de um ponto na superfície terrestre. Mas como já falamos sobre isso, vamos direto à prática. Como vamos utilizar as coordenadas geográficas? Então, olhando na tela aqui, ó, vamos definir as coordenadas geográficas do ponto B. Visualize ali o ponto B. Vai ficar um tempinho só para você localizar ali e visualizar o ponto B e indicar qual é a latitude e qual é a longitude do ponto B. Vai lá! Muito bem, estudante. Você já localizou ali o ponto B e agora vamos definir quais são as coordenadas geográficas do ponto B. Vamos definir qual é a latitude e qual é a longitude. Lembrando que latitude é a distância entre um ponto qualquer e a linha do Equador e a longitude é a distância entre um ponto qualquer e o meridiano de Greenwich. Vamos lá, ó. A latitude do ponto B é de 40 graus, ou seja, a distância entre o ponto B e a linha do Equador, ela é de 40 graus. Já a longitude do ponto B, ela é de 80 graus. A distância entre o ponto B e o meridiano de Greenwich é de 80 graus. E importante você saber que linha do Equador está aqui, e a linha do Equador divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. E o meridiano de Greenwich em hemisfério leste, oriental, oeste, ocidental. Não esqueça disso, porque as coordenadas geográficas elas sempre têm que trazer a indicação de norte e sul, leste e oeste, para indicar o ponto preciso na superfície terrestre. E há uma revisão aqui da nossa aula, então o que nós já falamos na nossa aula foi justamente evolução histórica da ciência cartográfica, elementos que compõem um mapa, projeções cartográficas e coordenadas geográficas, que foram os assuntos que chegaram, por meio de pedidos, aí à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, para que fossem retomados. Gostaria de agradecer muito a sua participação, você estudante. Quero também agradecer a presença e a participação das famílias nesse processo e a você que solicitou, que interagiu nas plataformas solicitando esses conteúdos. E também quero agradecer a nossa intérprete de Libra, Francis. Um forte abraço para você, Francis. E também a você, estudante, um forte abraço. E vai ficar no final aí da nossa aula o QR Code para você acessar o canal do Aula Paraná lá no YouTube. Até a próxima aula!